Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Hoje é 11 de março de 2019. Bom, já vai se inscrevendo no canal, apertando aí o sininho das notificações, deixando o like, aquele joia maroto que vocês são demais. Ajuda a gente a dar aquela força legal, tá bom? Pessoal, vamos falar de Renan Calheiros. Antes de mais nada, uma ótima semana para vocês. Espero que o final de semana de vocês também tenha sido maravilhoso, belezinha? Bom, Renan Calheiros tem ficado muito quieto, muito calado. Ninguém sabe por onde anda Renan. Bom, vamos falar dele. O estrategista, um dos maiores estrategistas do Senado. Você pensa que ele está calado por causa da pancada que ele tomou lá no Senado e perdeu a presidência? Foi derrotado? Você se engana. Bicho é malandro. Vamos à matéria aqui, gente. Cadê aqui? Em momento de observação, Renan aguarda erro de Bolsonaro para buscar novamente o protagonismo. O momento é de observação. Essa tem sido a frase clichê do senador Renan Calheiros. Há jornalistas que o abordam para saber como ele atuará no Senado, após sofrer sua maior derrota eleitoral, ao ser superado por Davi Alcolumbre na disputa pela presidência da casa. O habilidoso MDBista, conhecido por saber medir gestos e palavras, deixou o plenário naquele dia 2 de fevereiro abalado e mergulhou num silêncio de 17 dias, o que para os seus 40 anos de vida pública soam como uma eternidade. Foi para Murici, em Alagoas, e se refugiou em sua fazenda. Não deu entrevistas, não falou com estranhos, até por telefone, só com amigos. Retornou ao Senado, sua casa, desde 1995, onde já precisou se adequar e reinventar várias vezes, e optou por uma postura diferente das dos últimos tempos, reflexivo, observador, calado, mas não menos estratégico. Renan não é bobo não, gente, ele tá só caladinho ali, ó, só observando. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. De novo necessário. Bom, vamos lá, ele quer se sentir necessário. Um interlocutor muito próximo de Renan Calheiros explica, ele considera o Davi Alcolumbre novo e inexperiente e está vendo o governo Bolsonaro desarticulado. Acha que esse início é favorável porque é início de governo, mas acredita que mais pra frente a corda vai esticar. O cara já tá desejando mal. E é aí que ele vai entrar com sua capacidade de articulação, conhecimento e experiência e, acima de tudo, domínio dos bastidores, afirmou. Ele tá de olho aí no erro do Bolsonaro, ele tá só assim, só procurando o elo fraco. Então ele acredita que mais cedo ou mais tarde será necessário ao governo Bolsonaro? Sim, respondeu o cidadão, né? Responde o interlocutor. Mas quando isso deve acontecer? Quando o governo começar a errar mais. O MDBista sabe a dimensão do seu capital político, porém, ele reconhece que perdeu forças e tem um agravante: seu filho governa Alagoas. O governo federal pode afetar as contas nos estados. E a última coisa que Renan Calheiros pode permitir no momento é que a bem avaliada gestão de Renan Filho seja atingida. Por isso, cautela é a palavra do momento. Esperar, completou esse interlocutor. Deixa eu ver aqui. Gostei do título que o jornalista colocou aqui: Fênix, renascendo das cinzas. Vamos lá. Quem o visitou, conversou por telefone e tem estado em sua companhia desde que ele voltou a Brasília, lembra que essa não é a primeira vez que Renan está no chão. Com sua capacidade de articulação, bom trânsito com todos, ele já se levantou muitas outras vezes, completou outro político conhecido nos corredores da capital federal. Basta mencionar, por exemplo, sua situação em 2007, quando o senador MDBista renunciou à presidência da casa para evitar ser cassado após uma sucessão de denúncias, entre elas a de ter
despesas pessoais pagas por um lobista de uma construtora, inclusive a pensão alimentícia de uma filha com a jornalista Mônica Veloso. Renanzinho. Com a ajuda do voto secreto, na ocasião ele se livrou 2 vezes em plenário da cassação do mandato. Isso, gente, é o que eu acho errado dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados. Essa história de voto secreto. Numa situação dessa aqui, em que Renan, na época, por 2 vezes foi parar na mão dos senadores, o voto secreto favoreceu ele. Por quê? Porque se fosse um voto aberto, os senadores pensariam 2 vezes em votar para beneficiar um corrupto, porque eles saberiam que as pessoas que votaram neles estariam sabendo o que eles estavam fazendo. Eu pergunto para vocês, um senador, um deputado que vota, que usa um voto secreto, dá para você dizer que ele está lhe representando ou representando o seu voto? Você não tem como, porque você não sabe o que o cara está votando. Sabe, a gente votou no cara para ele estar lá e fazer o que a gente, o desejo da nossa nação, do povo. E tem a porcaria de um voto secreto e quando chega no final, chega o resultado daquilo que a gente não quer, né? E aí dificulta para o brasileiro. Bom, vamos lá, mandato, Depois de um período de hibernação, retornou aos poucos como líder do MDB na casa. Renovou o mandato de senador em 2011. Voltou ao comando do Senado em 2013 e se reelegeu em 2015. No ano passado, reelegeu-se para o 4º mandato. Nem os inquéritos que coleciona no STF, as constantes citações na Lava Jato e o movimento hashtag Fora Renan o afastaram do Senado. A mesma sorte não tiveram outros companheiros de partido também investigados na Lava Jato, como Romero Jucá e o Eunício Oliveira, do Ceará. Porém, todos esses fatores fazem com que a figura do senador seja cada vez mais difícil de ser defendida publicamente. Bom, gente, tá aqui a matéria, Renan, aqui tem um histórico básico da vida de Renan, da vida pregressa de Renan Calheiros na política. Pigarrinho. Bom, pessoal, 2 coisas aqui que a gente tem que ficar, 2 coisas que a gente tem que prestar atenção nessa matéria. Uma, porque o Renan, ele tá procurando, você vê que ele já tá, articulando, ele já tá se preparando para o primeiro deslize grave de Bolsonaro. Ele já tá contando com isso, ele já tá agorando lá, batendo lá, para Bolsonaro, dar uma escorregada lá, tá catimbando. Esse tipo de senador, esse tipo de político, eles não conseguem crescer pela honestidade, pela questão da simplicidade. Não, eles têm que crescer em cima do erro dos outros. Para eles, o governo tem que deslizar, tem que escorregar, que é para eles poderem se destacar. Porque o cara está tão acostumado com a corrupção que ele não sabe mais fazer nada honesto para poder destacar-se no meio da política, Então, uma volta para ele precisa que alguém escorregue. E nesse momento, para ele, alguém escorregar tem que ser o Bolsonaro, porque é tudo o que ele precisa, gente, Mas vamos torcer aí para que isso não aconteça, para que Bolsonaro aprenda com alguns deslizes que ele tenha cometido, apesar que eu não acho que são deslizes, mas a grande mídia está dizendo que Bom, para mim não é. Para mim, Bolsonaro tem pego um país aí ferrado, e ele tem dado o melhor dele. E eu falo para vocês uma coisa: se fosse qualquer outro presidente, nós estaremos numa situação muito pior, Se você olhar, Bolsonaro ele tem primado por coisas importantíssimas que ultimamente têm sido deixadas de lado, como por exemplo a moral, a moralidade. Isso é uma coisa que os políticos ultimamente não têm defendido, até porque boa parte deles são imorais, A questão da família, eu acho muito bacana isso. Outra coisa, o pessoal da questão da previdência social. Eu sempre falo uma coisa, gente. Nós tínhamos 2 escolhas. Depois que o PT ferrou com o país, depois que o PT quebrou o país, nós temos 2 escolhas. Uma, não aceitar a previdência e daqui a 10 anos o Brasil está igual ao Rio de Janeiro. Passou o ano passado, foi o ano retrasado, em que
Chegou no mês de abril, os aposentados foram no banco, cadê a aposentadoria? Não tinha, porque o Estado não tinha como pagar esse dinheiro por conta. Quem é que estava lá? Acho que, se não me engano, foi na gestão Cabral ainda, né? E o Cabral roubou. Vamos dizer que o que o Cabral fez com o Rio de Janeiro foi o que o PT fez com o Brasil. A diferença é que o Brasil não chegou ao ponto ainda do Rio de Janeiro, porque lá eles passaram uns 3 meses sem receber aposentadoria no setor público. Agora você imagine isso em nível nacional. Então o Brasil daqui a 10 anos é o que o Brasil seria o futuro do país caso a Previdência não fosse aprovada hoje. A gente tem essas duas escolhas: ou deixar como está e daqui a 10 anos o Brasil ir para o buraco, porque não vai ter dinheiro, ou a gente aperta um pouco a boca do saco, faz essa Previdência, por mais difícil que ela seja, mas a gente garanta que pelo menos haja aposentadoria para as pessoas. Trabalhar mais, vai trabalhar mais. Sabe o que o brasileiro tem que prestar atenção é o seguinte: se vai ter que aumentar a idade mínima, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é do governo anterior que ferrou o Brasil. Você tem que pensar: estou aumentando a minha idade para me aposentar, vou ter que trabalhar mais. Culpa de quem? Herança do PT. Se você vai ter que trabalhar mais, se você vai ter que contribuir mais, quem é que estava no governo? Quem é que assaltou os cofres públicos? Quem é que roubou da Previdência Social? Faz uma pesquisa para você ver os nomes que estão envolvidos, inclusive na Previdência, que roubaram fortunas e fortunas dos aposentados, que garantiriam a não reforma. Se eles não tivessem feito isso durante 13 anos, pessoal, não teria necessidade de reforma. O Brasil estaria andando bem. 14 milhões de desempregados, são 14 milhões de pessoas não contribuindo para que a reforma continue, para que a Previdência continue intacta. Mas aí o que o PT fez? O PT aumentou o número de desempregados, pegou o Bolsa Família, que era para ajudar pessoas que estavam precisando, e aí no fim das contas deu para qualquer um, para todo mundo, e tornou isso um salário para as pessoas, e da onde sai e não entra, a tendência é acabar, né? Então, é isso que a gente tem que observar. E o Renanzinho, ele tá contando aí, fazendo figa pra coisa desandar, pra coisa cair, né? Vamos torcer que isso não aconteça e que o nosso país, mesmo sob essa situação difícil, com toda essa dificuldade, possa se erguer novamente e, fora PT nunca mais, né? Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Valeu!